Você está ouvindo o podcast Além do Fluxo by Upflux. Olá, Dr. Omar, bem-vindo ao Além do Fluxo. Hoje é um episódio muito especial para a gente, que é o nosso episódio de aniversário. A gente está chegando no 8º ano de empresa. Dá para a gente dizer que é o 10º ano, né, da trajetória aqui da Upflux, que quando se ouviu nascer lá nas teses de doutorado, né, do Cleiton, do Alex. E hoje a gente vai relembrar isso, essa nossa primeira trajetória. Para vocês, o Dr. Omar, ele é diretor da Unimed Paraná, responsável por inovação e desenvolvimento. A Unimed Paraná foi o primeiro cliente da Upflux. Dá para dizer que a gente nasceu lá e eles também são nossos parceiros, né, no crescimento, muito responsáveis pelo crescimento da Upflux no estado e até em outras localidades, no sistema Unimed, né? Então, essa conversa, doutor Omar, vai ser sobre essa nossa trajetória, mas também queria que você passasse a sua visão, né, da tecnologia, como pode ajudar. Primeiro aqui, doutor Omar, eu queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouco mais da sua trajetória, esses anos aí na saúde. Obrigado pelo convite, quero agradecer muito o pessoal do Upflux pela lembrança, né, de ter nos convidado. Você, Cadu, pela oportunidade de estar aqui conversando, né, para a gente falar um pouco sobre mineração de dados, sobre as novas tecnologias aplicadas à saúde, né. Meu nome é Omar Tarra, eu sou médico, radiologista, sempre tive ligado à área de TI, né, porque o radiologista tem essa proximidade, né, com as tecnologias, né? Então, desde os primórdios, quando eu estava no INRAD, aqui no Instituto de Radiologia da Faculdade de Medicina da USP, a gente iniciou nessa trajetória de proximidade da computação, na época engenharia de programação, né, e até evoluir para a internet e depois para, né, todas as outras evoluções. E nós temos, dentro da Unimed Paraná, nós sempre tivemos uma visão de que o uso da tecnologia, de alguma forma, ele seria benéfico para a prática médica e para a prática de saúde, tanto sob o ponto de vista de gestão em saúde, como sob o ponto de vista assistencial. E a Unimed Paraná, ela tem assim uma característica muito interessante, tem a ver com a história do Upflux, que ela sempre teve uma prática de inovação aberta. Então, quando o Alex, o Cleiton estavam fazendo a tese deles, né, na área de Process Mining, e inclusive na época nós temos até hoje lá o Marcelo Dallagassa, que acho que foi orientador e coautor do projeto deles, né? Houve uma abertura muito grande para que eles aplicassem pelo menos uma parte da mineração de dados deles em dados concretos, né? E isso permitiu, na época, o surgimento, né? Facilitou, pelo menos em parte, né, o surgimento do Upflux, e a gente se orgulha muito disso, de poder ter participado desse início, desse projeto tão bom como é o Upflux. Quando eu ouço essa história, né, eu vejo como que a Upflux teve um caminho único no mundo. A gente tem outras ferramentas de mineração de processo e todas foram para a indústria, né? Sim. Que é o caminho, vamos falar assim, natural, né? O Alex e o Cleiton vieram da VEG, executivos da VEG. Natural seria ficar ali nesse meio, mas como vocês acreditaram, a gente tomou essa vertente na saúde. Hoje, eu diria que a gente é a empresa de process mining mais especializada em saúde no mundo. Como é que foi essa história? Como é que vocês acreditaram na gente? Conta um pouquinho aí, volta no tempo aí para 8 anos atrás. O que levou vocês a apostar na Upflux? Bem, eu não estava presente, né? Eu estou na Unimed Paraná há cerca de 3 anos e meio, mas eu já estava na época na Unimed Londrina, né? Eu fui presidente da Unimed Londrina, diretor de saúde, a gente já tinha acesso a essas tecnologias, né? O que ocorre é que a área da saúde, ela se modificou muito nos últimos 15 anos. A área da saúde, que era uma área, vamos dizer assim, até com pouca tecnologia na área de gestão, ela passou a envolver um volume de dados muito grande.
Se você for analisar hoje o número de contas médicas que a gente recebe, as características dessas contas médicas, a presença de dados estruturados junto com dados não estruturados, a complexidade dos procedimentos, as diferenças de categorização dos procedimentos. Então, vamos dizer, a utilização de uma ferramenta que pudesse classificar, ordenar e minerar realmente esses dados, ela surgiu como um processo quase que natural. Então, nesses últimos 15, 18 anos, eu posso dizer que a saúde se conscientizou da importância de ter ferramentas de BI, né, de Business Intelligence, para poder realmente apoiar tanto na operação como na decisão. Né? E nós tivemos as primeiras ferramentas de Business Intelligence, depois nós entramos na parte de Analytics e chegamos a uma evolução, vamos dizer, muito grande com ferramentas como o UpFlux, que se utiliza da inteligência artificial desde o início, né? Até antes do hype da inteligência artificial e também do machine learning, de todas aquelas características que permitem fazer a análise e mineração de dados e trazer um resultado melhor. E a outra coisa também, Cadu, outro fator importante é de que os dados em saúde, eles são considerados dados sensíveis. Então, o tratamento dos dados em saúde, eles passaram a requerer, até por uma questão de legislação, né, a própria LGPD, uma exigência maior por parte das operadoras, dos prestadores, né, no sentido de formas de manusear esses dados e forma de trabalhá-los. Né? Então, a Unimed Paraná sempre se preocupou muito com isso. E ela adquiriu um certo protagonismo nessa área, sabe? Nós saímos na frente de outras operadoras, saímos na frente de outras Unimeds e hoje já está difundido para todo lado esse tipo de trabalho. Né? E está valendo essa aposta? Como é que está sendo essa evolução também da UpFlux no seu olhar? Como que a gente cresceu nesses 8 anos? De repente até comparar, né, como era no início, como é agora. Se tiver alguma história aí engraçada, curiosa também. A aposta está valendo, sim. A aposta está valendo, porque, assim, quando você tem uma mudança de paradigma, que você coloca ferramentas de mineração dentro de uma estrutura de uma operadora de saúde, você tem que entender que isso aí vai acabar ocasionando 2 mudanças importantes. Primeiro, os processos. Né, para você ter realmente uma ferramenta de mineração de dados e trabalhar esses dados de uma maneira diferente, você precisa ter uma cultura de gestão de dados e governança de dados diferente. Esse é um trabalho que nós fizemos dentro da Unimed Paraná. Nós implementamos um projeto robusto de governança de dados e hoje praticamente toda a nossa estrutura está permeada por esse projeto. Né? Então, e os processos se modificam. Né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é a própria cultura. Porque você passa de uma cultura, vamos dizer, mais analítica, né, para uma cultura data-driven, ou seja, voltada realmente para a forma como os dados entram dentro da empresa, a forma como eles são trabalhados e a forma como você faz as entregas, né, desses dados, tanto do seu ponto de vista de assistência, do seu ponto de vista de pagamento ou em outras maneiras. Então, as entregas mudam, a recepção muda e a própria análise interna muda também. E esse impacto, né, de IA generativa, agentes autônomos, você vê que já está mudando. Aí eu não vou falar só da Unimed Paraná, mas o setor, isso já está gerando impacto no setor de saúde no Brasil? Está gerando muito impacto. Você sabe, realmente, desde 2022, quando foi lançado o ChatGPT em novembro e que houve essa interface gráfica da inteligência artificial generativa, realmente a percepção do uso da inteligência artificial mudou. Na verdade, a gente usa inteligência artificial há muitos anos, né? Nós temos o uso de inteligência artificial desde a década de 50, quando o McCullough ele lançou né, aquelas primeiras teorias de que existiriam máquinas que, de alguma forma, reproduziriam, né, a forma de inteligência do ser humano, né? E o que a inteligência artificial faz, ela não é exatamente o que a inteligência humana faz, né? A inteligência humana, o que é inteligência? Né? Tem vários conceitos de inteligência, né? Mas a inteligência humana é a capacidade que nós temos de identificar determinados problemas e apresentar propostas para solucioná-los.
Basicamente é isso. Então, inteligência não é um conceito tão complexo, tão difícil, né? A inteligência artificial é a utilização de programas, ferramentas e determinados sistemas para poder identificar também esses problemas e trazer propostas de soluções. Mas ela usa metodologias e ferramentas diferentes. Com a inteligência artificial generativa, nós tivemos o surgimento das chamadas LLMs, as chamadas Large Language Models. E as Large Language Models, elas foram elementos que puderam abarcar um volume exponencial de dados, muito maior de dados, para poder trazer propostas de tomada de decisão. Então, com as LLMs, que a gente fala assim, né, realmente houve uma evolução muito rápida, muito grande na utilização da inteligência artificial em todos os setores e não foi diferente no setor de saúde. Né? No setor de saúde, eu vou lhe dizer que nós tivemos duas grandes tendências. Né? A primeira grande tendência foi a utilização das LLMs na parte assistencial. Então, nós temos hoje diversos programas, diversas ferramentas que se aplicam na área assistencial, tanto para poder fazer diagnóstico de determinadas doenças, de determinadas patologias, apoiar o médico nesses diagnósticos, ou até na própria anamnese do paciente. Nós temos ferramentas que facilitam a anamnese do paciente. Eu estou conversando com o paciente, imediatamente eu já tenho um relatório pronto da minha conversa com ele, já tenho algumas indicações de propostas de diagnósticos, né? Além disso, orientações terapêuticas, ou seja, quais as condutas que eu vou adotar, quais medicações que eu vou receitar, se eu vou encaminhar para um outro especialista, se eu vou internar, se eu vou pedir um raio-x, se eu vou pedir uma tomografia. Então, tudo isso a inteligência artificial generativa colaborou na parte assistencial. E na parte de gestão em saúde, ela veio robustecer algumas ferramentas que nós já tínhamos. Então, por exemplo, todos nós já utilizamos há muitos anos os sistemas de gestão. Nós utilizamos os chamados ERPs, que são os chamados Enterprise Resource Planning, utilizamos CRM para poder, Customer Relationship Management, para poder estabelecer relações adequadas com os diversos stakeholders, né? Então, hoje, a gente já está numa fase em que nós estamos colocando as LLMs dentro de algumas facetas dos ERPs para poder ter um resultado mais eficiente, mais robusto, né? E aí entram dois aspectos fundamentais da inteligência artificial generativa também, que é a chamada, vamos dizer, engenharia de prompt, ou seja, ela não é inteligente por si só. Quem vai construir a inteligência da inteligência artificial generativa é você. Ainda bem que a gente ainda não pode ser substituído, né, doutor? Não pode. E eu acho que esse é um ponto importante até para a gente discutir aqui, sabe? A inteligência artificial generativa, ela não veio com a proposta de substituir o ser humano, em nada. Eu acho que quem tem essa visão distópica, né? Poxa vida, a inteligência artificial, seja ela a inteligência artificial convencional, machine learning, né? Machine learning ou deep learning, ou mesmo a generativa, né? O ChatGPT, essas ferramentas, nenhuma delas tem a capacidade ou habilidade de substituir o ser humano. Então, se você aí está usando a inteligência artificial generativa para substituir os seus trabalhos, tome cuidado. Tome cuidado, porque ela tem alucinações, ela tem problemas, às vezes, de trazer comparações que não são cabíveis. Então, sempre vai ter que ter o olhar humano em cima do resultado da inteligência artificial generativa. Porém, tem uma frase que eu gosto muito, sabe, Cadu? E que tem muita gente falando, né? Ele diz assim: a inteligência artificial generativa não vai substituir o ser humano. Porém, os profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial generativa já estão substituindo os que não sabem. Então, perfeito. Aprenda embaixo. Inteligência artificial. Né? E, doutor, quando a gente pensa na relação de Unimed ou operadoras com os prestadores, você tem uma capacidade, ter essa ajuda de machine learning, né, de uma ferramenta como a Upflux para harmonizar a relação. Como isso
traz benefícios para ambos os lados, né? No cenário de vocês que são verticalizados, como é que você vê essa relação entre operadores e prestadores e a tecnologia no meio disso? Esse é um aspecto fundamental. Na verdade, ferramentas de mineração de dados, como o Upflux, elas se aplicam a vários pontos da nossa operação. Então, um dos pontos da nossa operação em que o Upflux tem maior aplicabilidade é no setor de auditoria mecanizada de contas médicas. Então, eu tenho vários prestadores que prestam serviços para a operadora. Eu tenho hospitais, laboratórios, clínicas, né, que estão prestando esse serviço. Essas entidades estão emitindo constantemente contas médicas. Essas contas médicas vêm através de dados, alguns estruturados, alguns não estruturados, e no momento em que eu recebo essas contas e eu aplico a mineração de dados, eu consigo vários benefícios. Então, dentre eles, primeiro, uma consistência maior nos números que eu estou recebendo e nos números que eu estou, vamos dizer, trazendo para dentro do sistema. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é saber analisar, vamos dizer, a parte de como está encaminhando esse número. Quem está trazendo mais informação, quem está trazendo menos, qual é o impacto maior de um determinado prestador em relação a outro. Se esse hospital aqui é um hospital que eu estou fazendo um investimento maior, um investimento menor. E o último ponto é realmente a questão dos pagamentos. Porque se eu recebo uma conta, eu tenho que pagar. Então, se eu consigo fazer essa operação com maior eficiência e maior rapidez, o meu pagamento é efetuado também com maior rapidez e maior eficiência, então o próprio prestador fica, vamos dizer, se sente melhor, né, no seu serviço prestado. A gente tem que entender que a relação de operadora com prestador sempre é uma relação, vamos dizer, difícil. É uma relação de, né, sempre alguém que está prestando um serviço, né? E as operadoras hoje perceberam, a maior parte delas, principalmente do sistema Unimed, a importância da verticalização. O que é a verticalização? A verticalização é a possibilidade que eu tenho de construir unidades próprias que são vinculadas à minha operadora. Então, exemplo, a Unimed Londrina acaba agora de construir um hospital próprio. Com isso, ela vai utilizar menos outros hospitais que são prestadores. Porém, isso não significa que eu não tenha que, dentro dessa unidade própria, ter o mesmo rigor de avaliação que eu tenho com o prestador. Então, essa é uma coisa importante, sabe? Eu lembro que quando eu era diretor de provimento em saúde lá na Unimed Londrina, eu sempre dizia isso. Você jamais pode criar uma unidade de recurso próprio sem entender que aquela é uma nova central de custo. E aquela central de custo tem que ser administrada como tal. Ou seja, você tem que ver o que ela está gastando, o que ela está recebendo, o que ela está contribuindo e aplicar todas as ferramentas que você usa para o prestador nelas também, né? Sim. A gente tem um portfólio legal para hospitais também, em command center, indo do pronto atendimento, internação e deshospitalização, a jornada do paciente internado, centro cirúrgico. Como você vê isso, assim, essa disseminação, essa utilização da IA para potencializar as pessoas no cuidado, né, para dar superpoderes para as pessoas que estão gerenciando aqueles bilhões de informações de um sistema super complexo como é um hospital? Isso mexe o ponteiro, isso tem um potencial de disruptar quem utiliza essas tecnologias, levar para um desempenho, uma performance muito superior? A utilização da inteligência artificial de ferramentas como essa, aplicadas à governança clínica de unidades hospitalares, de clínicas, ela tem o potencial de trazer resultados muito mais benéficos, tanto para a entidade, como para o paciente, como para a operadora. Então, você tem uma gestão mais adequada da utilização dos recursos. Então, eu sei quanto tempo o paciente está ficando naquele leito, eu sei o que cada paciente está consumindo naquele tipo de procedimento. Eu tenho uma possibilidade de fazer um DRG, ou seja, o Diagnosis Related Group, mais adequado àqueles pacotes. Eu sei quanto eu estou gastando num determinado procedimento cirúrgico. Eu posso distribuir melhor as minhas equipes, porque a gente sabe que dentro de uma unidade hospitalar ou dentro de uma clínica, um dos recursos que tem maior impacto é a área de recursos humanos. Então, eu posso fazer a gestão da utilização daqueles recursos humanos. Eu posso avaliar melhor os meus desfechos clínicos, ou seja,
quem obteve melhor resultado nos tratamentos, quem precisou ser encaminhado para outra unidade, quem foi embora para casa e foi reinternado, quem precisou passar por um outro especialista, quem foi para a cirurgia e quem não foi. Então, tudo isso eu posso analisar também sob o ponto de vista epidemiológico, né? Ou seja, o que é análise epidemiológica? É a análise do comportamento da doença frente àquele grupo de pacientes. Hoje, Cadu, nós temos um trabalho dentro da Unimed Paraná e que a gente se utiliza de inteligência artificial também, que é o acompanhamento da jornada do paciente. Então, nós temos algumas análises que já estão sendo feitas. Nós temos, por exemplo, um acompanhamento dos pacientes que são hipertensos. Então, nós temos os grupos de hipertenso. Hoje, nós temos um acompanhamento muito estrito, né, de o que está acontecendo com eles. Se eles fizeram um check-up anual, se eles estão tomando medicação, se eles voltaram no médico, se eles tiveram intercorrência, se tiveram alguma outra intercorrência não relacionada à hipertensão. Isso a gente faz com os grupos de hipertensos, com os grupos de diabéticos, com o pessoal que tem patologias oncológicas de baixa e média complexidade, e tudo isso utilizando inteligência artificial. E além disso, nós estamos evoluindo para um outro ponto, ainda não está completo, que é a chamada jornada do beneficiário. Isso aqui se aplica não só à área da saúde, tá? Isso aqui serve para banco, serve para qualquer tipo de empresa que tenha um tipo de beneficiário, de usuário. Ou seja, desde o primeiro momento em que um cliente passou a ser meu beneficiário, ou seja, ele passou a ser um cliente do plano de saúde, ele preencheu uma ficha, ou foi indicado por uma empresa para usar o meu plano, eu estou acompanhando e estou monitorando ele. E vejo qual é o comportamento dele. Ele está usando o plano, não está usando, ele está adotando medidas preventivas para evitar determinadas doenças, determinadas patologias. Ele procurou ambulatório médico. Se ele procurou, o que ele usou lá no ambulatório? Né? Quer dizer, então eu vou acompanhando toda essa jornada dele, independentemente dele ter uma patologia ou não. Então eu posso ter também uma avaliação muito melhor, né, da minha relação de sinistralidade, ou seja, a sinistralidade é um dado essencial dentro dos operadores de saúde, né? Sim. É assim, a cada... E está impactando muito agora, né? Você Muito. fala muito disso. Muito. Na verdade, sempre impactou. O custo assistencial sempre foi um dos fatores importantes para nós. Mas a sinistralidade é assim, a cada R$1 que foi investido na parte assistencial, quanto eu gastei para desenvolver a minha operação? Então, se eu gastei 70 centavos, a minha sinistralidade é 70%. Se eu gastei 80 centavos, 80%. Nós tivemos, o ano passado, índices altos de sinistralidade. Esse ano, surpreendentemente, nós estamos tendo índices menores, mas a gente supõe que seja apenas vamos dizer, uma respirada que o sistema está dando, vamos dizer, para poder realmente depois isso voltar de uma maneira diferente, né? Doutor Omar, a gente ouve muito, né, que ter acesso a esses dados analisados em tempo real, disponíveis com a causa raiz, acessível, gera um diferencial competitivo muito grande, né? Sem você ter que parar a TI para fazer uma query, tirar um dado do RP, analisar aquilo, fazer um monte de reuniões. Dá para dizer que é isso mesmo? Você ter acesso a isso em tempo real melhora a tomada de decisões, melhora as decisões baseadas em dados e que tem tudo a ver com o objetivo da Unimed Paraná? Sem dúvida. Nós temos um setor dentro da Unimed Paraná que é o chamado NIS, que é o Núcleo de Inteligência de Informações em Saúde. Aliás, é o setor que está mais ligado ao UpFlux hoje dentro da Unimed Paraná, é o NIS, né, que é coordenado, né, por uma equipe lá pelo Diego, pela Jéssica, pelo Marcelo Dallagaça, né? E ali nós temos tanto a utilização dessas ferramentas para fazer uma predição de eventos, acompanhamento do que está acontecendo, como a confecção de painéis, utilizando ferramentas desde ClickSense, ClickView, até ferramentas, vamos dizer, convencionais, em que a gente pega esses dados, coloca com uma inteligência por trás e mostra nas singulares o que está ocorrendo. Vou dar um exemplo prático. O sujeito o paciente deu uma entrada numa guia há cerca de 2 horas atrás. Ele está num pronto atendimento, está sendo atendido, mas, vamos dizer, ele está num pronto atendimento, mas ainda não foi atendido.
Então, existe um tempo para atendimento daquela guia. A partir de um determinado momento, se ele não for atendido, aquele número começa a ter uma cor diferente no painel. Porque se eu não atender aquela guia, se eu não marcar aquela consulta, eu começo a estar sujeito a uma sanção, né, por parte da ANS. E segundo, eu estou demorando para atender o paciente. Sim. Então, eu preciso, de alguma forma, vamos dizer, deixar isso visível, tanto para a parte administrativa como para a parte assistencial. Então, hoje nós temos análise de protocolos, auditoria prévia, auditoria mecanizada, todos se utilizando dessas ferramentas e impactando muito positivamente nos resultados. A Unimed Paraná tem tido resultados muito bons. Nos últimos anos, nós atingimos um contingente bastante expressivo de usuários. Nós temos hoje acima de 200 mil usuários dentro da nossa operadora e nós temos resultados bastante positivos. E eu acredito que uma boa parte desses resultados esteja na utilização de infraestrutura de inteligência artificial e de mecanizada, né, automatizada, para poder obter esses resultados. Cultura, imagino que seja um baita desafio, né? Engajar as pessoas, essa nova forma de trabalhar, ancorada em tecnologia, ancorada em dados. Como é isso no dia a dia? Mostrar que a tecnologia é um apoio e não um concorrente, que libera realmente mais tempo para você seguir a razão de ser, de cuidar das pessoas. Como é que é esse desafio diário aí? Essa questão da cultura é um aspecto, vamos dizer, que está muito voltado para liderança da inovação. Eu lembro, eu fiz uns 15 anos atrás, eu fiz um curso no MIT, onde a gente discutiu bastante essa questão de como liderar para a inovação, como permitir que a sua empresa, a sua operadora realmente seja inovadora e possa estar permeável a essas novas ideias, a essas novas tecnologias. Primeiro que tem que ter um apoio realmente da alta direção. A alta direção ela tem que, vamos dizer, absorver essa ideia, acreditar e realmente defendê-la dentro da própria estrutura. No momento que a alta liderança começa a defender essa ideia, isso começa a se espalhar pela empresa, né? Esse é um ponto de partida para você ter inovação e incorporação de novas tecnologias dentro da sua empresa. O segundo ponto é a questão da segurança psicológica, ou seja, você criar um ambiente onde as pessoas possam estar permanentemente trazendo suas ideias, analisando seus processos, propondo eventualmente mudanças e criar um ambiente em que isso você possa fazer sem interferir no processo core, né, do seu trabalho. Então, você trabalha praticamente com dois motores. Você tem o motor 1, onde você tem o core da sua empresa, você está ali o tempo todo fazendo, olha, o meu negócio é assistência em saúde e venda de planos, mas eu tenho aqui uma área experimental que eu vou analisar a jornada do paciente com mieloma múltiplo, eu vou analisar como é que está o comportamento dos meus diabéticos, eu vou analisar qual é o impacto das novas tecnologias. Então, eu tenho que ter uma possibilidade de trabalhar com esses dois universos. E o terceiro é você realmente premiar resultados. Eu acho que essa questão de você obter resultados, ela está muito ligada também à premiação de resultados positivos dentro da estrutura da empresa. E essa premiação, ela pode ser tanto financeira como em feedback mesmo, né? Para aqueles colaboradores que estão mais engajados com mecanismo de promoção, mecanismo de valorização. Então, acho que assim você muda a cultura. Não é um processo rápido, é um processo lento, todo mundo tem que estar engajado no mesmo processo, mas ele pode acontecer e realmente pode ser bastante favorável. Aprender a lidar com o erro entra nessa equação? Com certeza, com certeza. A possibilidade de, dentro do conceito de design thinking, né, em que você faz uma proposta de uma determinada ideia, né, nós temos um programa de ideias em ação dentro da Unimed Paraná. Então, você, dentro do seu setor, você pode fazer uma proposta de uma ideia. Essa ideia ela vai ser testada, vai ser avaliada por um grupo de técnicos, ferramentas, depois você implementa ela e pode acontecer que ela não dê certo. Então, você tem que ter um espaço
para o erro dentro da sua estrutura. Se você não tiver esse espaço para o erro, realmente as novas ideias não vão acontecer. Eu me lembro uma visita que eu fiz ao Google, alguns anos atrás. Eu fiz um Google Day, não sei se você já fez, é uma experiência bem interessante. E eu me lembro que no final da visita, um dos gestores que estava vamos dizer, acompanhando, né, disse o seguinte, que os colaboradores lá do Google, eles têm um tempo de 20% durante a semana em que eles vão ficar lá dentro da empresa, mas eles podem se dedicar a ideias totalmente deles, independentes, né? E essas ideias, eles fazem o que eles quiserem. Pode ser uma ideia de beneficente, pode ser uma ideia, vamos dizer, de terapias, qualquer coisa. Eles estão livres nesse 20% por semana para ter essa ideação. E muitos desses projetos são incorporados dentro da empresa, caso façam sentido. O Orkut foi assim, teve vários projetos, né, que surgiram assim. E eu acho que hoje, principalmente no setor de saúde, é um setor que a gente tem estimulado bastante isso para poder trazer as novas ideias para dentro da casa. Excelente. Doutor Mar, vou ver se a tua bola de cristal agora está funcionando. Pensa agora no futuro. Como você vê o futuro da saúde no que tange essas novas tecnologias, né? Indo para frente, como é que vai ser essa relação pessoas com tecnologia? Para onde o setor vai caminhar? Passa para a gente sua visão. Então, eu tenho uma visão otimista, sabe? Fico acompanhando as redes sociais e eu vejo muita gente com uma visão pessimista, né? Assim, distópica. Poxa, a inteligência artificial vai trazer problemas, né? Eu acredito que vai depender muito de como nós vamos lidar com tudo isso, né? Na área da saúde, particularmente, nós estamos tendo muitos benefícios com a utilização dessas ferramentas e muito rapidamente, ou seja, esses monitoramentos que eu falei de pacientes crônicos. Outra coisa que é importante a gente falar, quem tem que cuidar da saúde do paciente é ele mesmo. Você que está aí nos assistindo, quem é responsável por cuidar da sua saúde é você. Então, todas essas ferramentas, os wearables, os anéis, programas, tudo isso hoje, o seu celular, tem uma série de recursos, ele pode acompanhar você naqueles problemas que você tem ou que você possa vir a ter. Então, depende de você ser orientado pela sua operadora, orientado pelo seu médico, orientado pelos profissionais de saúde, para que você faça esse acompanhamento. E eu tenho a convicção de que esse é um setor em que a tecnologia vai evoluir cada vez mais e vai trazer cada vez mais resultados positivos para nós, no sentido de empoderamento do paciente no controle da sua saúde e no controle para evitar determinadas patologias e determinados problemas. Doutor Mar, para fechar aqui, dá umas dicas para os líderes de saúde, as pessoas que estão querendo seguir esse caminho que o senhor já está trilhando. Quais conselhos o senhor pode compartilhar? O líder, ele tem uma grande responsabilidade, né? O líder, ele na verdade, as pessoas se espelham nele, né? Então, se você é um líder de uma empresa hoje, seja líder de uma empresa de saúde, seja líder de um hospital ou de uma clínica, você tem hoje uma grande responsabilidade. E a sua responsabilidade fundamental vamos dizer, está ligado na incorporação dessas novas tecnologias, não por hype, não por modismo, mas tentar filtrar aquilo que é bom, aquilo que não é, o que faz sentido ou não, né? Incorporar essas novas tecnologias dentro da sua estrutura e compartilhar esse conhecimento com os seus colaboradores. Eu sempre digo que a empresa, mesmo que ela não se veja como tal, ela é uma grande escola. Então, qualquer empresa, se você tem uma empresa igual a Unimed do Paraná, se tem uma empresa como o Upflux, né, você tem uma escola. Ali as pessoas estão aprendendo, estão ensinando. Então, a responsabilidade do líder é fazer dessa escola um centro de desenvolvimento que possa trazer melhoria para a qualidade de vida de todos. Doutor Omar, muito obrigado por ter vindo aqui nos prestigiar. Espero que a gente tenha mais 8 anos juntos aí, muito mais, né? Obrigado por toda a parceria nesses 8 anos aqui da Upflux. Vamos seguir juntos. Eu que agradeço, Cadu, pela oportunidade. Um grande abraço. Eu tenho certeza de que o Upflux vai continuar sendo uma das melhores ferramentas de mineração de dados, tanto no setor de saúde como em outras, no Brasil e fora do Brasil. Eu acho que o segredo é muito da gente criar junto, né? Então, nessa parceria que a gente tem,
muitas ideias vieram de vocês, né? Vieram da Unimed Paraná. Acho que é o melhor caminho para a gente inovar, o melhor caminho para a gente ser útil, né, para o setor. Beleza. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu. Tchau. Obrigada por assistir o podcast Além do Fluxo by Upflux.